Olá, pessoal. Vamos fechar então a unidade 4 aí com a aula sobre ferramentas auxiliares para aplicação de defensivos agrícolas, ok? Essa aula eu vou tentar fazer da forma mais breve possível, né? Nós vamos abordar aí os seguintes temas. Vamos fazer uma breve introdução, na verdade, acho que nós vamos inclusive pular a introdução, vamos partir direto aí para a questão de sistemas de orientação. Vamos falar sobre a importância do controle, né, tanto da altura da barra como também do seu nivelamento. Mencionar aí a respeito de alguns sensores, né, transdutores e também atuadores que são utilizados na parte de aplicação de defensivos, alguns sistemas para controle da pulverização, né, e também apresentar algumas ferramentas em termos aí de agricultura de precisão, ok? Começando então pela questão dos sistemas de orientação, pessoal, o nome aí já é bastante sugestivo, né? Nós estamos falando de como essa máquina, né, como o conjunto trator-pulverizador, como o pulverizador autopropelido, ou como o avião, ou qualquer outro tipo de plataforma, né, utilizada para aplicação, vai se orientar no campo, né? Muita gente aí já deve ter se perguntado como que o cara, numa situação dessa que está projetado aqui, né, que ele faz para definir onde ele vai passar, né, no retorno, né, quando ele for fazer a passada adjacente aqui, como ele vai saber a posição, né? Então, sistemas de orientação, eles são fundamentais em qualquer tipo de maquinário agrícola, ok? Mas a gente dá um destaque especial para a questão de aplicação de defensivos, né? Pelo fato de não ser muito visível, não ser muito palpável, né? Essa maneira que é utilizada no campo para a gente fazer essa operação, ok? Bom, pessoal, o sistema de operação, de orientação, pode ter diferentes formas, né? São vários sistemas, inclusive, né, o próprio olho humano, ele entraria aí como um sistema, né? Eu vou dar o um exemplo aí na questão das semeadoras, né? Dependendo do tamanho da máquina ali, a pessoa já desenvolve uma sensibilidade para saber, né, visualmente, a que distância ela deve passar, né, no retorno, na passada adjacente, para manter, né, os espaçamentos adequados. No pulverizador, né, já é um pouco mais difícil, pessoal, porque um pulverizador simples aí, né, de entrada, vamos colocar dessa forma, ele vai ter aí uns 14 metros de barra, né, então já fica difícil, né, em função da largura ser maior, e também, né, no caso da pulverização, a gente não deixa nenhum tipo de marca no solo, né? Então, aqui a região que recebeu o líquido, né, a gente não tem como diferenciar, né? Então, nós precisamos, né, de fato, ter ferramentas aí para nos auxiliar nesse processo. Bom, o primeiro aí, o mais simples de todos, pessoal, é utilizar as linhas da cultura como referência, ok? Então, vamos supor aqui que esse trator que está projetado aqui, né, em cada passada, ele leva aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete fileiras dessa cultura aqui. Ok? Aparentemente isso aqui deve ser batata, alguma coisa assim. Né? Então, é interessante frisar que a bitola do trator é ajustado para passar na entrelinha da cultura, ok? E essas linhas da cultura também servirão de referência para a manobra, né, desse conjunto. Quando chegar no final do talhão, o operador ele sabe, né, se são 7 linhas, né, que na verdade são 8, né, contando a partir do centro, ele sabe que quando fazer a volta no talhão, né, quando ele for manobrar, ele tem que pular 16 linhas, né, porque aí ele estará mantendo, né, a faixa de aplicação ao longo do talhão. Então, uma forma bem simples de fazer, dependendo do tamanho da barra, o próprio operador ele pode contar essas linhas, ou ele pode colocar uma segunda pessoa para ir identificando, né, contando e identificando essas linhas da cultura, né, e já colocar alguma marcação, isso aí tanto faz. Mas isso, né, fica um pouco aí fora de mão quando se trata de áreas maiores, né? Então é necessário aí que desenvolver, né, implementar outros sistemas para conseguir atender isso aí de forma mais eficiente em áreas maiores, né?
Um exemplo interessante também, né, nós tivemos aí na aula anterior a questão da aviação agrícola, né? Lá no começo existia a figura do bandeirinha. O que que esse cara aqui fazia? Esse cara que está no cantinho aqui, ele ficava responsável por orientar, né, o piloto do avião, né? Então podia ficar, no caso, um em cada lado do talhão, né? E esse pessoal ia avançando. Ah, acabou de pulverizar essa faixa aqui, né? De aplicar nessa faixa. Suponhamos que seja de 15 metros, né? Os caras avançavam 15 metros laterais no terreno e ficavam lá com a bandeirinha, né? Então, o piloto aqui dentro do cockpit, ele olhava a posição, o alinhamento desses dois indivíduos, né? E fazia aplicação. É lógico, pessoal, que esse negócio a gente não precisa nem comentar, né? A questão de segurança aqui é zero, né? Esse cara aqui, muitas vezes, ele tomava um banho de defensivo. Então, isso aqui hoje, para aeronave, ele não é utilizado, né? Dependendo da situação, o trator agrícola pode utilizar desse cara. Às vezes está muito alto, né? Fica a presença, mas, enfim, não é recomendado. A gente tem ferramentas mais interessantes aí para fazer essa função. Uma coisa que está disponível no mercado, né, já há bastante tempo, é o tal do marcador de espuma, desculpe. Esse marcador de espuma, né, o nome já é bem sugestivo, né, no final da barra do pulverizador, pessoal, né, existe uma ramificação, né, que distribui líquido, certo? E esse líquido ele entra em contato com uma substância saponácea que forma, né, essa espuma que vai sendo depositada em espaços regulares ao longo do talhão, ok? Então, quando o operador ele passa fazendo a passada adjacente, ele vai se orientar por essa marcação. Então, ele sabe que essa aqui foi a última linha, né? Esse aqui vai delimitar, na verdade, né, o fim da barra, né, da passada adjacente, então ele volta fazendo o lado de cá, né, se orientando pelas espumas. É um recurso simples, barato, de fácil implementação, porém tem um problema, né, grave, que é a questão do desaparecimento dessa espuma. Dependendo do tempo, né, que demore esse retorno aí do operador, né, do trator, do pulverizador, essas espumas elas somem, né? Então fica difícil de se orientar por isso. Mas tratando-se aí de áreas menores, é uma ferramenta que tem até o seu uso, né? Pode ser implementado sim, sem problemas, né? No caso aqui é uma aplicação interessante, que é um campo de golfe, viu, pessoal? Para fazer controle de planta daninha, né, plantas invasoras aqui, o pessoal faz aplicação, né, de herbicidas, né, e nesses casos aqui é bem válido a questão desse marcador, ok? Tem pessoal, que é bem interessante, bem simples também, e tem uma rentabilidade boa em termos de capacidade operacional, que é a marcação do terreno com cabos de aço. Além de ser simples, é barato, rápido de ser feito, né, conforme já comentado, e tem uma precisão relativamente boa, ok? E a gente consegue, né, fazer com recursos que temos na própria fazenda, né? Na propriedade, geralmente a pessoa já vai ter isso aí, né? E você pode, inclusive, já trabalhar com essa metodologia em grandes áreas, que é o tal do cabo de aço, né? A gente chama no campo isso aí por cabo de aço, propriamente dito, né? Nessa metodologia, o que que nós fazemos? Imagine que o pulverizador na nossa propriedade, ele tem 24 metros de barra, ok? Então, essa é a faixa aplicada por cada passada do pulverizador, né? A gente está pensando aqui, é lógico que em aplicação em área total, beleza? O que que a gente faz? A gente pega um subsolador de uma haste só, né? Não necessariamente pode ser um subsolador, você pega um escarificador, já é suficiente para fazer essa marcação. O interessante é que ele tenha uma haste, né? E essa haste tem que ficar bem centralizada nesse primeiro trator aqui, o chamado trator 1, né?
Aí, pessoal, nós vamos pegar um segundo trator, ok? Esse segundo trator, ele não vai acoplado com nenhum implemento, né? Às vezes na frente aqui você pode colocar, né, uma marcação para identificar o meio, né, dessa máquina certinho. Como que a gente faz isso no terreno? Esse primeiro trator aqui, ele passa acompanhando, né, fazendo uma linha no campo. Vamos colocar aqui, tentar colocar aqui, né? Então esse trator veio, ó, trator 1 fez um alinhamento no campo primeiro, né? Então o trator 1 passou aqui, ó, né? Aí, quando vai fazer o retorno, o que que acontece? O trator 1, ele passa a ser acoplado por um cabo de aço ao trator 2, né? E o trator 2, ele vai passar em cima dessa linha marcada inicialmente aqui, ó, ok? Ele vai passar em cima e o trator 1, ele vai marcar, né? Vamos colocar até uma seta aqui para facilitar, ó, né? Então o trator 1, desculpa, não vai ficar certinho, pessoal, mas só para a gente ter noção. Então o trator 1, ele vai esticar esse cabo de aço, o trator 2, ele vai passar em cima dessa linha feita anteriormente, e com o cabo de aço esticado, né, o trator 1 vai fazer uma nova marcação no terreno. Qual que é a distância que tem que ter do cabo de aço do centro até o centro do outro trator, né? Nós temos que ter aqui os 24 metros correspondente à barra do pulverizador. E assim é feito, né? O trator chega aqui, o trator 1 chega nesse ponto aqui, o trator 1 e o trator 2 vão manobrar, né? Aí aqui, ó, o trator 1 ele vai fazer um novo alinhamento, né? Esticando o cabo de aço de 24 metros, né? Com o trator 2 passando aqui em cima, né? Então o trator 2 passa, né, com o centro do trator, no caso, em cima desse alinhamento, e nós temos uma nova linha marcada aqui, né? Então vai ficar uma marca no terreno que é fácil de identificar, né, visualmente. Então todas as operações de aplicação são feitas em cima dessa marcação. Então um negócio muito simples e que resolve o problema. Hoje em dia, pessoal, é uma tecnologia, né, com o passar dos anos, né, felizmente a tecnologia vai ficando mais barata e a gente consegue ter acesso aí de forma mais fácil, né, às tecnologias, né? Então o sistema GPS ele já está aí no Brasil, né, na agricultura desde a década de 90, e ele permitiu, né, facilitar essa questão de orientação. No começo, né, lá quando estava de forma mais incipiente, utilizava-se um recurso chamado de barra de luz, né? Então a barra de luz era o seguinte: o GPS, né, sabia a posição, digamos, vamos colocar entre aspas, né, sabia, né, a direção, ele fazia esse sensoriamento da posição da máquina. E aqui nós tínhamos o seguinte, ó, não tinha visor, mas tinha essa barra de luz aqui. E é o seguinte, o amarelo aqui, ele indica que o trator está no alinhamento correto, ok? E tanto aqui o vermelho para a esquerda ou o verde para a direita identifica que você está fora do alinhamento, ok? Então, vamos supor que aqui cada bolinha aqui seja 10 centímetros, né? Então, identifica que o trator ele está fora do alinhamento, ou para a direita ou para a esquerda. Então, numa operação, você deve manter esse LED, né, esse conjunto de LEDs do centro aqui aceso, né? Isso era muito comum, inclusive, também na aviação agrícola, né, pessoal? Então, o pessoal os pilotos, né, se orientavam bastante por esse esquema de barra de luz. Com o desenvolvimento, né, em tudo, o GPS ele passou a se comunicar e ter como uma interface, né, a questão de um tablet, né? Então, o que as máquinas chamam de computador de bordo hoje em dia nada mais é que um tablet, né, com software específico, né, que vai gerenciar uma série de funções ali no equipamento, né? O que vocês estão vendo aqui nessa parte, nessa parte central, né, é aqui a questão da orientação, né? Então, nós temos possibilidade, né, de traçar curvas na lavoura, né, para orientar uma aplicação, né? Então, existem várias formas, né, dependendo do aparelho, que você pode fazer.
Às vezes você chega no talhão, faz a marcação do que a gente chama de AB, vocês estão vendo no cantinho aqui, ó. Então no AB é o seguinte, você começa na posição A, você vai orientar o trator no início, né? Então marca um ponto A, você vem, clica aqui, e fala, esse aqui é o ponto A, né, do terreno, e desloca até um outro ponto, né, que vai ser o seu alinhamento, e você indica para o sistema que esse aqui é o ponto B. Né? Então, esse sistema ele vai gerar uma série de linhas paralelas, né, no talhão, né, para você se orientar. Ou dependendo do sistema, né, pode ser inclusive curvas, não precisa ser linhas retas, assumindo que isso que eu dei de exemplo aqui seja linha reta, viu, pessoal? Linha reta mesmo, ok? E é lógico que munidos aí do GPS, né, do sistema GNSS, no caso, né, pessoal? E da barra de luz, evoluiu para esse monitor. Uma coisa, né, natural que surgiria é a questão do GPS, do piloto automático. Né? Então, com base na informação coletada pelo GPS, informação de posição, né, que é controlada, capturada, no caso, por uma ECU, né, por uma unidade de controle eletrônico, ela envia uma correção aqui para o volante. Né? Então, no volante das máquinas agrícolas, pessoal, existe um motorzinho que vai orientar, né, o direcionamento da máquina de acordo com o que foi capturado pela antena GNSS. Né? Então, existe essa configuração. E outra coisa que está junto desse sistema também é um sensor de posição linear que vai nas rodas do trator. Esse sensor ele é necessário, né, para que o sistema entenda para onde o trator está virando na atualidade, né, e com isso ele vai corrigir, ok? Então, esse aí de forma simplista, né, é o funcionamento do sistema de piloto automático. A precisão desses sistemas hoje em dia, né, é muito boa. Se for um sistema aí com base fixa, igual esse que está projetado para vocês aí, né, um sistema que a gente chama de RTK, essa antena aqui ela fica sempre recebendo informações e ela fica fixa nesse ponto, né? E essa informação aqui ela é utilizada para corrigir a informação que tem em outra antena que está posicionada no trator. Então, essa é uma forma, né, de fazer uma correção, porque a antena do trator recebe, né, uma informação e essa antena aqui também recebe. E pela divergência né, pela comparação dos dois dados aqui, é possível fazer a correção do que está chegando aqui no trator e ter uma maior precisão, né, uma maior eficácia ali no direcionamento do conjunto, ok? Passando agora para a questão de nivelamento de barra, gente, por que nivelamento de barra é um assunto interessante, né? Nós já sabemos que a uniformidade de distribuição carece de ter uma informação em termos de altura, né? A uniformidade da barra de distribuição de líquido vai depender muito da altura que as pontas estão em relação ao alvo, em relação ao trajeto, né, que ela vai percorrer até atingir o que a gente quer tratar. Sistemas, né, pulverizadores que não têm sistema de nivelamento, igual esse que está projetado aí para vocês, pessoal, o que acontece? Trepidações, diferenças no relevo, né, vão fazer com que a altura da barra fique sempre oscilando. Então, ela vai ficar mais alta, o lado de cá sobe, né, o outro lado desce. Então, a altura ela vai ter variação ao longo do trabalho. E é lógico que essas variações vão implicar em variações indesejáveis na questão do tratamento fitossanitário. Para isso, né, é necessário que a gente tenha aí algum recurso para manter essas barras na horizontal, viu? Então, existem vários sistemas desse, né? Só para exemplificar, eu estou colocando um sistema da Roche aqui, né? Então, o trator está passando aí, no caso, pessoal, em cima de obstáculos, né? E a gente percebe que a barra, ela permanece sempre na horizontal, né? Lá no final dessa apresentação tem alguns vídeos, pessoal, eu recomendo que vocês deem, né, uma olhada aqui, inclusive desse pulverizador aí da Roche. Né? Olha que interessante. Independente da posição da máquina base, a barra de aplicação fica sempre
na horizontal. E além de manter essa horizontalidade, ela mantém também a sua altura em relação ao alvo, né? Então, para isso é necessário ter uma série de sistemas aqui que vão fazer o que? Eles vão capturar, né, essa informação de posição da barra, né? Então, você tem acelerômetro, giroscópio, que atua ali, né, que manda informação para o sistema manter essa barra na posição correta, ok? Existem alguns sistemas eletrônicos que são baseados em sensores, se eu não me engano, tipo HRSC, que são sensores ultrassônicos que medem distância, né? Então eles ficam posicionados em regiões aí estratégicas da barra, ok? E eles alimentam esse sistema que faz, né, em tempo real, a correção e permite que a barra não só fique na horizontal, né, mas também acompanhe o terreno dependendo da condição. Perfeito? Então nós temos aí os sensores, os sistemas que são eletrônicos, né? E no Brasil nós temos lá no sul uma fábrica, né, chamada KS, que é uma fábrica bem interessante. Talvez vocês já tenham até visto, né, barras de pulverizador com essa rodinha aqui, ó. O que essa rodinha faz? Essa rodinha não tem a função de apoiar a barra no chão, pessoal, e assim fazer com que ela acompanhe o terreno. Essas rodinhas, na verdade, elas servem como um sistema, elas fazem parte do sistema sensor, né, de posição de barra. O que acontece? Quando o sensor ele identifica que essa rodinha aqui ela está recebendo uma pressão na barra, quer dizer que é necessário levantar um pouquinho a barra, ok? Então a roda ela não serve de apoio, mas sim como informação para o sistema que corrige, né? Então esse sistema é interessante, que ele é baseado em diferença de pressão, quando a barra, vamos imaginar que lá de cima lá, por exemplo, né? A barra, o terreno ele subiu, né? O terreno ficou elevado inclinado naquela direção, essa rodinha aqui ela vai produzir uma variação de pressão no sistema e o sistema é configurado para identificar essa variação de pressão como uma necessidade, né, de se levantar a barra do lado esquerdo, né? Então, um sistema bem interessante e também bem eficiente, pessoal. Olha só que interessante, como ele copia bem o terreno, né? E tem a vantagem de ter custo relativamente baixo, né, se a gente comparar com sistemas eletrônicos, e também a manutenção aqui é mais fácil, beleza? Outra coisa que nós podemos pensar aí em termos de eletrônica embarcada nos pulverizadores, né, pessoal, vamos falar aí a respeito de alguns sensores, né, e também transdutores e atuadores que são frequentemente relacionados aí com a questão da aplicação, ok? Bom, pessoal, antes de começar de fato a falar nesse sistema, né, o que a gente tem que pensar? O que é automação? Automação é um termo comum, só que muitas vezes as pessoas não sabem caracterizar, né? Como ela funciona? O que é automação? Como que ela funciona, né, para atingir um determinado objetivo? Né, a gente, para automatizar um determinado sistema, é necessário que a gente monitore, né, esse sistema através de sensores, ok? Vai existir uma unidade, né, que vai receber essas informações e vai enviar a possível tomada de decisão para atuadores, né? Então, a grosso modo seria assim, eu tenho um sistema de monitorar a temperatura, né? Imagina, você está monitorando a temperatura de uma fornalha. Então, você está só identificando no sensor aquela temperatura, né? Então, o ser humano, assim que ele identifica que a temperatura saiu fora da faixa recomendada, ele vai, né, tomar alguma decisão de colocar mais lenha, de retirar, enfim. Já o sistema automatizado, né, ele faz isso sem a necessidade do ser humano, né? Além de monitorar, que era o que o ser humano fazia, né, ele vai de forma automática fazer essa correção necessária, né? Ele vai colocar mais ou menos lenha na fornalha, né? Então é isso que nós vamos trabalhar, né, como entendimento aí de sistemas automatizados.
O próximo slide aqui é uma equação que já é bem conhecida de vocês, né? Equação que a gente calcula aqui a volume de aplicação, beleza? Pessoal, não tem segredo nenhum nessa equação aqui, eu não vou gastar muito tempo, mas aqui é a capacidade operacional efetiva dividido pela, aqui é a vazão do sistema dividido pela capacidade operacional efetiva. Quem quiser depois fazer uma análise disso aí, consegue ver certinho chegar nesse modelo, ok? Mas ela está aqui posicionada nesse slide, por quê? Porque o que nós temos que automatizar em função de aplicação? É volume, né? Vazão de ponta, velocidade, que são os fatores, né, que podem variar, e a variação de algum desses fatores vai condicionar aí em diferentes taxas de aplicação, ok? Bom, alguns sensores que nós utilizamos, né? São os fluxômetros, sensores de vazão, eles vão justamente identificar, né, esse Q minúsculo que está aqui, ele vai identificar e o programa ele pode falar que aquilo está certo, que está errado, enfim. Né? Então tem vários tipos de sensores de vazão, tem o do tipo helicoide, temos o tipo de engrenagem, ok? E esses sistemas vão passar essa informação fundamental aí para a definição da taxa de aplicação, né, do volume de aplicação. Uma outra coisa que é muito interessante, pessoal, um outro sensor, são os sensores de pressão. Foi falado lá na parte dos pulverizadores hidráulicos sobre o manômetro. Né? O manômetro é um sistema mecânico que a gente tem, né, pelo chamado tubo de Bourdon, para fazer, né, a questão da leitura da pressão. Existem sensores, né, transdutores, que são utilizados para medir a pressão. Né? Então, as máquinas mais modernas, elas costumam ter um manômetro normal de ponteiro, né? Só que a informação lá dentro da cabine mesmo, ela chega por meio de uma informação proveniente de um sensor como esse aí. Né? Qual que é a importância de se mensurar a pressão? É a gente ter sempre a noção, né, gente, do espectro de gotas, da vazão que aquela ponta apresenta em determinada situação, beleza? Um sensor muito importante também, né, que também está dentro daquela equação, pessoal, é um sensor de velocidade. Então, nós temos aqui um radar, ó. Esse é um radar de efeito Doppler, ok? Acho que todo mundo lembra lá do ensino médio, né, como é que funciona o efeito Doppler, né? E esse radar ele pode ser utilizado nas máquinas para a questão aí da velocidade. Né? Então, ele mede a velocidade real, né, em que a máquina está se deslocando. Então, essa velocidade vai alimentar, né, aquela equação ali que foi mostrada anteriormente. Alguns sistemas mais simples, pessoal, podem utilizar esse sensor de rotação, que a gente fala, é um sensor que ele vai adicionado na roda do pulverizador, ok? E ele vai medir a frequência com que um sistema referencial passa pelo sensor. Então, isso aqui fica fixo e essa parte azul aqui, por exemplo, ela passa, né, aqui no sensor e o sensor identifica cada vez que essas aletas passam. Né? Isso aqui é uma forma barata de saber a velocidade da máquina. Ela talvez não seja tão precisa porque ela não consegue identificar que a máquina está patinando. Ela pega uma velocidade teórica, não a velocidade real que a máquina está no campo. Né? Mas aproveitando que os GPS, né, os receptores GNSS, piloto automático, estão cada vez mais presentes aí nas máquinas agrícolas, o GPS, né, obviamente, ele passa também uma leitura, gente, de velocidade, né? Então o GPS está aqui em cima, né? O receptor GNSS, na verdade, né? Ele passa também informação de velocidade, né? Bom, pessoal, com base nessas informações de vazão, de velocidade, né? Nós podemos, na verdade, os sistemas, eles podem passar a informação para atuadores, né? Quais atuadores são esses? Vamos pensar. O sensor, ele quer controlar a vazão de uma determinada ponta, né? Então, você pode utilizar essa válvula solenoide. A válvula solenoide, ela funciona por acionamento elétrico, pessoal. Então, você consegue abrir e fechar essas válvulas, inclusive colocar uma frequência de funcionamento, né? Então, isso aqui, se a gente estiver pensando em um sistema de pulverização, a gente consegue variar,
né, fazer o controle da vazão de uma ponta hidráulica por meio, né, do ajuste da frequência de abertura e fechamento dessa solenoide, ok? Outra coisa também, né, a gente pode passar informação para motor hidráulico. Ah, eu vou fazer, identifiquei que a rotação do motor caiu, a velocidade do pulverizador caiu, né? Então é possível passar a informação para o motor hidráulico, por exemplo, trabalhar numa rotação maior para suprir aquela demanda deficitária, ok? Junto desses sistemas, pessoal, temos também aí, ó, na parte já na, relacionado diretamente com a dirigibilidade do equipamento, né, nós podemos ter vários sistemas de câmera. Hoje é um recurso barato, ok, de ter em qualquer equipamento agrícola e ajuda bastante. Agora aqui eu coloquei uma relação de sistemas para controle, né, de pulverização. O que esses sistemas fazem de forma geral, pessoal? O que está posicionado aí para vocês é o seguinte, ó, controle o chamado Master Control, né, isso aqui na verdade ele vai ligar e desligar a pulverização na barra, ele vai ligar e desligar seções, né, às vezes as barras elas são divididas em seções, isso aqui já foi mencionado, né, na nossa disciplina. Então, isso aqui vai dando, né, uma certa flexibilidade para você fazer uma aplicação. Ah, eu não quero fazer sobreposição, não quero aplicar determinada faixa. Então, você consegue ter controle independente, né, das seções do pulverizador. Esse de cima aqui, ó, são 3 possibilidades. Aqui embaixo, ó, nós temos um sistema com 5 seções. Então, quanto mais seções, é maior a flexibilidade que nós temos no controle dessas barras, ok? Esse sistema aqui já é um sistema mais moderno, também do mesmo fabricante do equipamento anterior, mas aqui a gente consegue também fazer o controle das seções, né? E temos aqui, né, um controle de fluxo, que é um adicional interessante. O que acontece? Esse sistema ele identifica a velocidade do trator, né? E variando a pressão, ele consegue mudar a vazão da ponta, né? De acordo com essa velocidade, para se manter uma mesma taxa de aplicação, né? Isso aí passa a ser interessante para manter o volume, obviamente, né? Mas do ponto de vista de controle de tamanho de gotas, ele é ineficiente, né? Porque variando-se a pressão, ocorre uma variação ali do espectro de gotas, ok? Hoje, né, os sistemas, né, a gente tem uma figura aí ilustrando o controle automático de seções. Numa aplicação, a gente não quer, de forma alguma, fazer sobreposição, jogar produto em uma área que já recebeu a aplicação, né? Então, o sistema ele pode, né, ele vai pegar informações de posicionamento da máquina e vai definir, de acordo com a geometria do equipamento, né, se aquela parte do talhão já recebeu ou não líquido, né? Então, ele consegue fechar de forma independente, né? Há uns tempos atrás falava-se aí de controle de seções, né? Inclusive no slide aqui está controle de seção. Hoje, com os sistemas disponíveis, nós conseguimos fazer isso bico a bico, né? Então, tem um sistema Hawkeye, por exemplo, da Raven, em que nós fazemos esse controle bico a bico, né? Então, você tem condição, dentro da resolução do seu equipamento, né, fazer o fechamento ou abertura automático, né, sem intervenção do operador, pessoal, de cada ponta de forma individual, ok? Isso é interessante porque você marca ali regiões que não precisam ser pulverizadas, carreadores, vamos pegar também a questão aí de zonas, né, que já receberam aplicação, ok? Bem interessante também. Outra coisinha, um monitorzinho interessante, muito simples, esse aqui, ó. Esse é um sistema, né, um visor aqui, que ele identifica com base na pressão qual que é o tamanho do espectro de gotas que está sendo produzido, né? Então você insere a ponta que você tem no equipamento e com base nessa pressão ele te dá aqui o indicativo. No caso, essa gota aqui é muito grossa, né? Very coarse. Então é uma forma do operador saber, né, o que está mudando ali em termos de tamanho de gota. Então aqui só aquelas classificações que tem de tamanho de gota.
E aqui tem uns sistemas que já passam a ser bem interessantes, né? Esse intitulado aí, Hermetic da TIJET, pessoal, ele é o seguinte, a gente tem, né, a possibilidade de, deixa eu colocar a caneta aqui, ó, ele tem um sistema de indução de ar independente, né? Então a gente consegue injetar ar dentro da ponta de pulverização para formar gotas maiores ou gotas menores, né, de acordo com a nossa necessidade, de forma independente. Então ele vai identificar o tamanho de gota que você precisa, né, e dependendo aí da questão da velocidade do trator, da velocidade, desculpa, da vazão que você tem também no sistema, né, ele vai controlar esse tamanho de gota que você tem durante a aplicação, né? Então isso é bem interessante aí, né, da gente ter embarcado no pulverizador, né? Juntamente desses sistemas, né, nós temos outros aí que são sistemas comutadores de ponta. Esses sistemas, eles têm uma válvula solenoide para cada ponta, né? Esse aqui, no caso, é equipado apenas com dois bicos, né? A gente tem, no caso aí, bicos especiais com essas válvulas solenoides, ó, dois bicos, ok? Um tem a capa branca, o outro tem a capa azul. Mas aqui é o seguinte, pensem numa aplicação, numa situação que vocês estão aplicando, e a condição meteorológica ela mudou, né? Vamos dizer que a capacidade de evaporação do ar aumentou. Então, essa ponta que estava sendo utilizada anteriormente é uma ponta de gota média. Só que foi identificado que a temperatura e a umidade do ar, né, pensando aí no binômio que a gente já falou, né, a temperatura e umidade do ar fugiu da zona recomendada. Então, o que o sistema faz? Automaticamente ele desliga essa ponta aqui e vai ligar essa outra. Ó. Então, ela já tem uma gota mais grossa, mais adequada para aquela situação. Né? Então, é um sistema bem interessante, né, que nós já temos disponível aí há bastante tempo até. Nós podemos ter um sistema aí com 4 pontas, ó, né? Então essas pontas aqui elas funcionam, são acionadas por solenoides distintas, né? Então nós podemos trocar essas pontas aqui durante a aplicação de forma independente, né? A condição está melhor para essa ponta, está melhor para essa outra. Então um sistema bem legal. Passando agora, pessoal, né, já para a parte final do nosso sistema aí, da nossa aula. Tá faltando uma menção aqui. Isso aqui é um sisteminha até interessante, que foi desenvolvido lá no laboratório de aplicação. Ó. E é o seguinte, um sistema eletrônico, né, um automatizado de controle de tamanho de gota, né, para pulverizadores. Né? No caso aqui eu peguei só esse esquema aqui para mostrar os componentes. Né? Aqui a gente tinha os atuadores, tinha os sensores, a interface de comando do operador. Mas o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui, ó, né? Um pulverizador pneumático. O cara, no caso o Gustavo, ele desenvolveu um sistema de membrana aqui que variava o fluxo de ar de um pulverizador pneumático de acordo com a temperatura e umidade do ar, né? Na verdade, com a temperatura e umidade ele calculava o DPV, né? Então, com base no DPV variava-se a vazão de ar e, por sua vez, né, conseguia variar o tamanho de gota. Né? Então, isso aqui tinha vamos colocar duas situações aqui no nosso exemplo. Completamente aberto esse diafragma aqui, ó, né, do jeito que ele está na foto. E nós tínhamos a outra opção, né, ele completamente fechado. Com ele totalmente aberto, a vazão de ar era maior, lógico, né? Então, essa próxima figura aqui mostra esses resultados, né? Parte do resultado que ele conseguiu. Ó. Quando estava 100% aberto o diafragma, gota muito fina. Né? Então, imaginem que a condição atmosférica ficou desfavorável, ele passou para 50% de abertura. Então, o espectro de gotas já ficou mais grosso. Então, isso é uma forma automatizada de controlar o espectro de gotas para um pulverizador pneumático, né, do tipo canhão. Ok? Pessoal, o nosso item final aqui é agricultura de precisão. É um conceito que eu acho que vocês devem ter aí em mente, né,
na cabeça de vocês, porque é uma forma interessante de gerir uma propriedade como um todo, né? Então, eu vou apresentar aqui algumas ferramentas específicas que são aí já dentro do pacote, né, que a gente chama aí costumeiramente por agricultura de precisão. O primeiro aqui eu não vou ficar muito tempo, pessoal, por causa do que já foi mencionado, né, que é o piloto automático. Mas aí entra, né, um enfoque que tem ganhado muita mídia aí, que é a questão da aplicação à taxa variável, né? Você fazer um tratamento, fazer uma fertilização, fazer a aplicação de algum insumo, né, na lavoura, utilizando aí taxas de acordo com a necessidade ou de acordo com a capacidade de utilização desse recurso, ok? Então nós sabemos que a agricultura, né, você pega um talhão, aquele talhão ele apresenta, né, na verdade, variabilidade, como se diz, variabilidade local, né, diferentes posições aqui, a gente chama de variabilidade espacial, e apresenta também variabilidade temporal. Então isso aqui de ano para ano vai mudar, ok? Vamos supor aqui que essas partes vermelhas sejam de menor produtividade, né? Então, às vezes a gente acha que uma área é uniforme, né? Mas existem, mesmo dentro daquelas áreas que a gente visualmente identifica como uniforme, existem variações, né? Que vão mudar, né? Em menor ou em maior grau, certo? Então, para a gente fazer o manejo dessa variabilidade, pessoal, existem diferentes sistemas disponíveis no mercado aqui. Mas todos esses sistemas eles estão disponíveis, né, em dois tipos básicos, né, que é a aplicação feita com base em um mapa, né, e a aplicação feita em tempo real. Esse map-based aqui, né, baseado em mapa, você precisa gerar um mapa de prescrição. Vamos pensar aqui, por exemplo, acho que fertilização fica mais fácil a gente ter, né? Então você fez uma análise de solo, fez essa análise de solo georreferenciada, seguindo lá qualquer tipo de amostragem, e você gerou um mapa, né, com base nessas análises de solo, um mapa de prescrição. Então você gerou zonas ali, né, de manejo que vão receber mais ou menos produto, né, mais ou menos fertilizante. Então, esse mapa de prescrição, junto com as informações que vêm do sistema GNSS, você vai, né, pegar, e na verdade você não, né, o ECU, né, o controlador eletrônico, ele vai indicar, né, que o trator ele está naquela posição específica e ele vai ajustar, né, a quantidade que deve ser depositado naquele ponto. Então, isso é uma forma, né? Você precisa mostrar para o seu sistema onde serão os pontos e qual a quantidade que cada região, né, do seu talhão vai receber. Agora, o real time, ele é como o nome indica, né, ele é feito em tempo real, né, e o funcionamento dele é baseado nos chamados sensores on the go, né, seria meio que caminhando ali, né, o sensor ele pega a informação em tempo real e já alimenta o sistema com essas informações e o sistema, né, o controlador, ele vai passar informação, né, para fazer uma correção diferencial, né? Vamos jogar mais ou menos fertilizante, ok? Já para adiantar uma ideia desse real time aí, são aqueles sensores, né, o Green Seeker, o Weed Seeker, eles funcionam em tempo real. Você consegue aplicar herbicida só naquela região onde tem a planta daninha, né? Então isso é muito, muito interessante, ok? Pessoal, boa parte desses sensores, né, independente se eles são utilizados aí no map-based ou no real-time, eles funcionam com base em índices de vegetação, certo? E esses índices de vegetação, eles são gerados aí pela questão de reflectância, né? O quanto que uma determinada superfície reflete, o quanto que ela absorve, o quanto que ela transmite, né? Então esses sensores vão captar a energia refletida pelas plantas, pelas superfícies, né? E esses índices são calculados, né, e vão identificar, né, alguma coisa. Boa parte desses índices eles estão relacionados com a quantidade de verde, né? Uma planta
Quanto mais verde, mais bem nutrida, melhor é o seu estado fisiológico, né? Então, isso é indicativo de sanidade, ok? Então, boa parte desses sensores, né, funcionam, se não toda, eles, né, funcionam com base, né, no que a gente chama aí de radiometria, espectroradiometria, né, a análise do espectro de luz que retorna, né, que é refletida ao incidir em uma determinada superfície, ok? Bom, pessoal, aqui só para a gente listar rapidamente, né, alguns sensores específicos, sistemas específicos para aplicação. Nós temos aí sensores para controle de vazão. Então, esse aqui já foi falado lá dentro do Master Control, né? Que é o seguinte, eu tenho um sistema que ele vai monitorar a velocidade do pulverizador e vai fazer com que em cada uma dessas pontas aqui saiam, né, uma vazão, né, cada uma dessas pontas forneça uma vazão recomendada para manter o volume de aplicação, nosso Q maiúsculo, ok? Então isso é bem interessante, né? A gente sabe que todo tratamento depende das regiões receberem a quantidade adequada de fluxo, ok? Tem um outro sistema aqui, pessoal, que ele é bem interessante do ponto de vista da aplicação, porque ele trabalha com injeção direta de produto. O que é essa injeção direta do produto? Os produtos que você está aplicando, no caso esse esquema aqui ele tem 3, né, tanques, você coloca aqui 3 produtos, por exemplo, e esse produto ele vai ser injetado diretamente na linha, né? Então nós podemos ter o seguinte, pessoal, uma condição em que as pontas elas irão aplicar um espectro de gotas adequado àquela condição, né? Só que nós podemos ter uma variação, né, da dose do produto aplicado, né? Então a gente varia a dose do produto, né, a dose do ingrediente ativo, porém sem mudar o espectro de gotas. Então isso é um negócio muito legal, ok? A gente mantém sempre o espectro adequado àquela condição, porém a gente consegue fazer um tratamento aí com taxa variável, beleza? Esse outro sistema aqui, ó, ele já é o sistema PWM de controle por bico, pessoal. Esse sistema de controle por bico, né, é aquilo que eu falei com vocês. Não temos mais a ideia de controle de seção, mas controle individual de bico, né? Então, esse sistema PWM, ele, na verdade, é um gerador de pulsos, né, que vai acionar uma válvula solenoide que tem no bico de pulverização, né? Então, esse bico, ele terá o seu funcionamento condicionado à frequência que você coloca aí para esse gerador de fluxo, né? Esse gerador de pulso. Então, essas pontas, no caso, elas ficam abertas e fechadas, ela abre e fecha com determinada frequência, né? Então, é uma forma de variar a vazão que elas apresentam, né? Então, vamos supor que uma ponta 0,4, né, uma 110,04, ela tem uma vazão de 1,5 litro por minuto. Se eu passar a colocar esse sistema aqui para funcionar com 50%, ou seja, 50% do tempo fechado e 50% do tempo aberto, né? 1 milissegundo aberto, 1 milissegundo fechado. Então, essa vazão ela passa a ser a metade, né? Então, 0,75 litros por minuto. Então, isso aqui é muito interessante para fazer controle de taxa de aplicação, né? manter constante a taxa de aplicação, ou fazer aplicações com taxas, né, que vão variar. Beleza, pessoal? Inclusive, isso permite, né, aquela que eu já mencionei, o controle bico a bico, né, para você não fazer sobreposições em determinadas áreas, ok? Conforme já mencionado para vocês, o sistema WeedSeeker, ele identifica, né, por meio da reflectância do alvo, ele identifica onde tem a planta, né, e faz a injeção do produto apenas nessa planta, né? Então isso aqui economiza muito, pessoal, em termos de produto, né, em termos de logística também, de preparo de calda, né? Então a área antes iria receber defensivo nela toda, né, no caso o herbicida, agora ela recebe só aqui nessa posição onde que a planta daninha está posicionada. Beleza, pessoal?
No final dessa aula, vocês vão lá no PowerPoint, gente, vai ter lá, né, um slide aqui com uma série de vídeos, né? Esses links aqui, ó, eles são clicáveis, ok? Então, para cada um aqui nós temos, né, o vídeo específico. Funcionamento da ponta PWM. Vocês vão lá e assistam no YouTube, ok? Então, isso aqui é muito importante, né, para complementar essa nossa aula de hoje, beleza? No mais, eu agradeço a atenção de vocês, né? E até a nossa próxima videoaula.